Olá, discentes da Unipampa, espero encontrá-los bem. Então, eu estarei de forma bastante objetiva tecendo algumas considerações sobre o texto Fronteira/Fronteiras, conceito polissêmico, realidades complexas, que está aberto aqui na minha frente, do professor Arno Kern. É um texto bastante interessante, um texto que apresenta o conceito de fronteira, que problematiza o conceito de fronteira do ponto de vista da história, do ponto de vista da geografia, certo? Ao meu ver, um texto muito importante para quem está iniciando o estudo de fronteira, está iniciando o estudo deste componente Rio Grande do Sul, história do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul ele foi constituído num espaço fronteiriço, certo? Podemos chamar este espaço de fronteira platina, que é algo que eu trabalhei também no meu último livro. Depois eu quero trazer aqui também algumas reflexões a respeito desse trabalho a vocês, certo? Mas como a ideia do vídeo é ser didático, comentando algumas partes, alguns trechos aqui do texto do Kern que vocês leram, que vocês estudaram ou estão lendo, certo? Estão estudando, eu vou direto ao ponto, certo? E como não é muito comum nos meus componentes, tá? Eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos do texto, tá? E peço que depois vocês identifiquem, certo? Estas partes aí no material de vocês para pensarem, para produzirem as suas anotações, certo? Então, começando com essa ideia, né, de fronteira, este conceito de fronteira, onde o autor coloca que é pouco usual nos dicionários de termos históricos, talvez por serem estes concebidos por autores que habitam as metrópoles e não as suas periferias. Então, esta é a primeira reflexão do autor, do Arno Kern, que eu acho muito interessante, tá? É importante ressaltarmos aqui. Do ponto de vista do estudo do Rio Grande do Sul, do ponto de vista da historiografia, do ponto de vista de algumas reflexões que surgem, sobretudo aqui do Rio Grande do Sul, certo? Com agentes históricos, com historiadores do Rio Grande do Sul, há sempre uma discussão, tá? E vocês, como alunos de diferentes partes do Brasil, certo? Talvez demore um pouco para compreender, mas é uma certa discussão, uma certa busca por identidade, certo? Historicamente falando, porque nós estamos numa região, tá, ao sul do Brasil, onde nos encontramos, de certa forma, distantes, tá, de grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, certo? O próprio Nordeste, o Norte do Brasil, certo? Uma distância geográfica, né? O Brasil é muito grande, é um país continental, certo? E, ao mesmo tempo, nós estamos, de certa forma, tá, a uma certa distância ou mantendo uma certa proximidade em razão das fronteiras, tá, com a Argentina, com o Uruguai. Então, isso cria, tá, de certa forma, uma identidade complexa, uma história complexa,
certo? Sendo que o Rio Grande do Sul se encontra no centro de uma outra história, certo? Entre países, entre estados de língua hispânica, de língua espanhola, tá? E grandes centros do Brasil. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar aqui para as nossas reflexões. Ao mesmo tempo, estando nesta distância, né, geográfica de grandes centros, tá? Vou pegar o exemplo de Porto Alegre, tá? Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, apenas para a gente ter assim como ponto de referência. Então, Porto Alegre está, digamos, em uma periferia, periférica em relação a São Paulo, por exemplo, assim como é periférica em relação a Buenos Aires, tá? Então, nós podemos entendê-la, certo, como uma cidade periférica ser comparada geograficamente, certo, com estas duas grandes cidades, importantes cidades da América do Sul. No entanto, está no centro de uma história regional, certo? De uma história de relação, ok? Entre contextos, formações históricas, políticas e econômicas diversas, tá? Então, só para usar aqui um exemplo. Outra coisa importante para nós entendermos, tá? Esta relação da história do Rio Grande do Sul com este espaço fronteiriço, tá? É que a formação histórico-política do Rio Grande do Sul, ela se dá a partir, tá? Tem uma origem hispânica, a questão geográfica, ou seja, o território onde se encontra o Rio Grande do Sul, tá? Pelo menos até o Tratado de Madrid de 1750, era majoritariamente hispânico, tá? As missões jesuítico-guaranis, por exemplo, que nós vamos abordar, que nós vamos discutir, certo? Elas foram desenvolvidas, elas foram criadas em território colonial espanhol, certo? Então, é importante que nós iniciemos essa discussão, esse estudo, considerando historicamente essa formação do Rio Grande do Sul em um espaço fronteiriço, certo? Daí a importância de se entender o conceito de fronteira para se estudar a história do Rio Grande do Sul, certo? Então, uma outra questão que o autor traz também, voltando aqui para o texto do Arno Kerr, é que, na maioria das vezes, essas discussões sobre o conceito de fronteira, elas acabam perpassando tão somente o campo da geopolítica. Então, entende-se a fronteira como um território, como um tratado de limites, certo? Como um lugar de expansão territorial, certo? É isso que o autor vem abordando aqui. Mais à frente, no texto, tá? O autor também faz a seguinte reflexão acerca, tá, do período colonial, né? Então, eu falei antes, né, que o Rio Grande do Sul, tá, ele tem ali como gênese, como o embrião da sua história, falei isso também na aula síncrona, as missões jesuítico-guaranis, né? Então, o autor também aponta aqui que a colônia, certo? A própria colônia portuguesa, a colônia espanhola na América do Sul, esse encontro, certo? Esse encontro colonial, certo? Dessas duas potências, dessas duas coroas ibéricas, tá? Na América também denotam uma fronteira. Então, a fronteira como, certo? Esta fronteira colonial, certo? A colônia na América como uma região fronteiriça entre
estas duas grandes potências marítimas dos séculos XV e XVI. Depois, no item linhas, limites e fronteiras, tá? O autor coloca: as fronteiras poderiam hoje ser consideradas apenas como linhas ou como limites, separando grupos sociais ou culturas. Isto não é usual entre os pesquisadores que trabalham com a problemática da fronteira no campo das ciências humanas, tá? Ou seja, nós temos uma tradição, tá? Algo que já está mais consolidado, muito consolidado, tá? Que é entender que sempre a fronteira existe como uma linha, né? Como um limite que separa duas culturas ou dois grupos sociais. No entanto, essa problemática ela é muito maior no campo das ciências humanas. Tá? O professor Taugolin também, um historiador bastante renomado aqui no Rio Grande do Sul, certo? Ele colocava em uma aula, certo? E eu me recordo disso, ainda no contexto do doutorado, na UPF, ele dizia que o limite é o centro da fronteira. A fronteira ela é muito maior, ela é muito mais ampla, certo? E ela vai adquirindo, portanto, elementos, certo? Do outro lado do limite, certo? Os países fronteiriços, tá? Eles compartilham uma região de fronteira. Então, essa região de fronteira, ela se dá, e eu venho trabalhando isso há algum tempo, está lá no meu livro essa reflexão, ela se dá como um espaço de relação e, ao mesmo tempo, tensão entre os grupos históricos, entre os países, certo? Então, o Rio Grande do Sul, se pensado dentro deste espaço, que nós podemos aqui chamar de fronteira platina, tá? É um estado brasileiro, certo? Que tem a sua história compartilhada entre os vizinhos do Prata, certo? E o Brasil, tá? Então, o Rio Grande do Sul, ele surge, tá? Digamos assim, neste espaço fronteiriço, como um território de transição entre o Brasil português e a América Hispânica, certo? Adiante um pouco no texto, tá? Para a gente começar a pensar essa origem, essa identidade histórica do Rio Grande do Sul, tá? É importante aqui uma consideração do Arno Kerr também, onde ele coloca que para os historiadores, linhas e limites não são realmente sinônimos de fronteiras, apesar de estarem intimamente relacionados com elas. Tá? Então, como eu havia dito antes, tá? A fronteira é um espaço muito mais complexo, tá? A fronteira é um espaço de relação e, ao mesmo tempo, de cooperação e tensão, certo? Entre grupos sociais, entre sociedades históricas, entre estados, entre países, certo? Então, por isso eu proponho que aqui no nosso componente de História do Rio Grande do Sul, a gente possa iniciar os estudos entendendo que a formação histórica do Rio Grande do Sul se dá nesse espaço de fronteira, tá? E este espaço de fronteira, como espaço de relação e tensão entre grupos que vão colaborar, entre grupos que vão entrar em guerra, certo? Em certos momentos, tá? Esse espaço ele deverá ser entendido como a fronteira platina. Interessante nós entendermos que muitas
das guerras, muitos conflitos internacionais que envolveram o Brasil e seus vizinhos do Rio da Prata ocorreram justamente, tá, no território do Rio Grande do Sul, em função também, né, dessa proximidade, tá, em função do Rio Grande do Sul estar situado nesta fronteira. Se nós pegarmos, né, por exemplo, eu havia dito isso também na aula síncrona, a Guerra da Cisplatina, ela terá, certo, consequências, ela terá um envolvimento territorial, certo, de espaços, de movimento de tropas, certo, a partir do Rio Grande do Sul, tá? A partir da, então, província do Império, certo? Que fazia fronteira com a província da Cisplatina, tá? O Rio Grande do Sul, portanto, que hoje é o estado mais ao sul da República do Brasil, certo? Antes, na época ainda do primeiro reinado, certo? Fazia fronteira como província com a Cisplatina, que por um tempo, que por um período, foi a província mais ao sul do Império do Brasil, tá? Pelo menos até 1828, certo? Então, ou seja, a Guerra do Paraguai também, ou Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ela teve episódios, certo, muito importantes, tensos, que ocorreram no Rio Grande do Sul. A própria invasão dos paraguaios, certo, que vai ocorrer até 1865 em território do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, certo, ele vai ser constituído neste espaço fronteiriço. Ok? Mais adiante aqui no texto, tá, nós vamos ter alguns conceitos. O Arno ele vai fazer uma análise da própria etimologia, né, da palavra fronteira, certo? Então, a fronteira como fronte, ou seja, né, é um termo militar, certo? E mais tarde a fronteira como este espaço, né, que coloca um país, coloca um estado lado a lado, certo? Então eu recomendo, nós temos o item B aqui, Fronteiras e História, onde é realizada essa análise, tá, da palavra, né, essa análise etimológica, tá? E aí algo muito importante que o autor coloca no decorrer desse item é que as fronteiras podem ser também continuidade além de oposições, tá? Então isso tem a ver com aquilo que eu colocava antes, do Rio Grande do Sul, ele ter sido formado historicamente nesta fronteira platina como um espaço de continuidade, muito mais que um espaço de oposição. Se a gente pensar isso em termos culturais, a gente vai entender, né, por que a própria identidade dos rio-grandenses, ela dialoga ora com a identidade nacional, com a identidade, ou seja, né, inclusive que provém, né, que tem aspectos que são deliberados de outros centros importantes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, etc. Tá? E a gente pode pensar isso através da cultura, da música, certo? Da alimentação, enfim, mas também, ora, certo? A identidade rio-grandense, ela conserva aspectos platinos que são muito comuns em outras regiões
do Prata, ou seja, em partes da Argentina e também do Uruguai, a própria prática do consumo da erva mate, né? A prática de tomar mate, tá? Que é compartilhada, que é um traço cultural identitário do rio-grandense ou gaúcho, por assim dizer, certo? E que também faz parte do cotidiano dos uruguaios, dos argentinos. Então, eu estou pegando assim, elementos, tá? Ainda bastante básicos, tá? Partindo da nossa realidade, certo? Da contemporaneidade, para a gente perceber historicamente, olhando no retrovisor, tá? Como que foi complexa essa formação do Rio Grande do Sul, e vamos ver isso mais adiante, a formação política, a formação econômica, social, tá? Mas no primeiro momento vamos pensar este espaço, para a gente pensar a economia, para a gente pensar a sociedade, para a gente pensar a política, para a gente pensar a formação histórica do Rio Grande do Sul como um todo, pessoal, eu proponho aqui que nós entendemos, tá? Nós precisamos entender este espaço fronteiriço, tá? Vamos olhar para o local, para a região onde o Rio Grande do Sul vai ser deliberado, sobretudo, né, a partir do século XVIII, tá bom? Mais à frente, tá? O autor coloca que a fronteira sul brasileira foi continuidade enquanto durou o comércio luso-platino, principalmente antes de 1640, tá? Então a gente está falando ali do século XVII, certo? Com a migração de portugueses para Buenos Aires e o interior da Bacia Platina, tá? Então essa fronteira de relação, tá? Portuguesa, tá? Com a própria colônia, com o próprio espaço colonial espanhol no Rio da Prata. Por isso o Rio Grande do Sul como este espaço fronteiriço de relação, tá? Então também é o que o autor propõe. Não só um espaço de tensão, não só um espaço de separação, mas o Rio Grande do Sul sendo formado, ou seja, o que mais tarde seria o Rio Grande do Sul neste espaço fronteiriço de relação entre as coroas ibéricas e hispânica, tá? As coroas portuguesa e hispânica, tá? Mais à frente ainda, no texto, tá? Para finalizar aqui alguns comentários sobre algumas informações importantes, tá? No item C, o autor, logo no início, ele traz algumas considerações da pesquisadora Lia Quarelli, tá? A Lia Quarelli, ela apresenta o seguinte, segundo o Arno Kerr: as fronteiras podem ser entendidas como frentes inimigas, tá? A definição clássica: limites a expandir, certo? Expansões colonizadoras, as margens espaciais, duplas periferias, né? Como eu sugeri antes também, divisões jurisdicionais, ou seja, administrativas, né? Ou seja, a fronteira ela precisa ser administrada, né? Ela tem ali, certo, um aspecto importante porque é um lugar, certo, político-jurídico entre duas nações ou dois países, né? Dois estados. Então você vai ter que proporcionar nesta região uma aduana, por exemplo, tá? Você vai ter que gerir, né, o fluxo de pessoas, o comércio, a economia, tá? Ou também o que o Arno traz em relação ali a Quarelli, a fronteira como uma zona de difícil acesso, né? Os confins, tá? A última fronteira, digamos assim, tá? Certo? Então nós temos várias interpretações.
mas, de novo, destacando, né, que é um conceito complexo e que para a maioria dos historiadores, tá, ela vai significar este espaço, certo, de relação entre os povos, também um espaço de abertura, tá, e não apenas um espaço de fechamento, um espaço de tensão, tá, um espaço de guerra, tá. Para finalizar aqui, algo que eu acho muito importante ainda no texto do Arno Kern, tá? É uma reflexão que ele traz a respeito da teoria da história, que eu também comentei lá na primeira aula síncrona. Tá? Ele diz assim: segundo a teoria da história, as fronteiras devem ser vistas também a partir da dupla ótica do espaço e do tempo. Os aspectos destacados quase sempre nas análises são as fronteiras do espaço, tá? Então essa fronteira espacial, essa fronteira que é lida depois, né, nos mapas dos intelectuais que vão ali construir esse elemento político da identificação de uma fronteira, tá? Fazendo uma analogia aqui em relação ao início da história do Rio Grande do Sul com as missões, por exemplo, tá? Até porque o Arno Kern, como historiador, como arqueólogo das missões, né, desenvolveu uma grande, vasta pesquisa e produção bibliográfica sobre elas, e nós vamos entender, né, em nossa próxima aula, em nosso próximo tópico, um pouco da história das missões neste espaço, neste atual território do Rio Grande do Sul. É importante que nós estejamos atentos a essa parte do texto, a essa reflexão do autor, que eu vou ler aqui na íntegra para vocês, então, para destacar, para que vocês anotem, para que vocês destaquem aí no texto de vocês também. Tá? Então, segundo Arno Kern, as fronteiras espaciais demarcam territórios e seus limites. Ok. Nelas se materializam projetos individuais e coletivos, de uma ordem religiosa como a dos jesuítas e de uma etnia indígena como a dos guaranis. Então, nesse momento, século XVII, em que jesuítas e guaranis vão se encontrar, tá? Por assim dizer, vão instituir as missões aqui, uma parte delas no atual território do Rio Grande do Sul. Nesses espaços se pode acompanhar na documentação as trajetórias históricas dos grupos étnicos, de instituições religiosas e políticas dos estados. Os atores sociais podem ser comunidades locais fronteiriças ou de grupos mais afastados, mas ainda assim na periferia e sob a influência da fronteira. De muito longe, as metrópoles procuram acompanhar, determinar politicamente, impor politicamente as suas decisões sobre a fronteira. Então, isso aconteceu muito no período das missões jesuítico-guaranis aqui no Prata, né? E considerando um recorte o atual território do Rio Grande do Sul. Então, este espaço, ou seja, em síntese, este espaço missioneiro, tá? Na América Meridional, na América do Sul, na América Hispânica, era um espaço fronteiriço, tá? Entre a colônia espanhola, as terras administradas pela Espanha, pela coroa espanhola, e Portugal. Tanto é que, sendo uma região de fronteira e de relação, foi também uma região de tensão, ou seja, os bandeirantes, luso-brasileiros, né, paulistas, adentravam nesse território, buscavam empurrar o limite dessa fronteira ibérica colonial mais para o oeste. As missões, elas significavam, né, no contexto geopolítico, uma resistência, um bloqueio a essa expansão espanhola, entenderam? E no meio disso, tá, nesse contexto, havia o quê? Havia uma sociedade complexa, tá? Além de diferentes
aldeamentos e grupos étnicos indígenas que viviam na região, tá? Uma complexa sociedade que era aquela sociedade missioneira, tá? Aquela sociedade das missões, formada principalmente por padres jesuítas e por indígenas da etnia Guarani. Aí o Arno, continuando aqui, tá? As suas ponderações, destaca: mas existem igualmente fronteiras temporais. São aquelas que envolvem sociedades diferentes e caracterizam o que os historiadores denominam a contemporaneidade do não contemporâneo. Ou seja, é o caso das relações culturais entre os guaranis, aldeões horticultores, certo? Do Neolítico, e os jesuítas oriundos de uma Europa cristã, barroca, absolutista e mercantilista. Então, ou seja, as missões eram um espaço de fronteira, um espaço fronteiriço do ponto de vista espacial entre dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha, e ao mesmo tempo uma fronteira temporal entre uma sociedade que vinha do Neolítico e uma sociedade que vinha de uma Europa, né, uma Europa barroca, cristã, mercantilista, absolutista, naquele contexto ainda das grandes navegações, ou pelo menos no contexto do Renascimento como um todo, certo? Naquela Europa mediterrânea, certo? Então vejam a complexidade disso tudo. E nesse território, nesse local, certo? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a formação depois, sobretudo a partir do século XVIII, mas aí com desdobramentos muito importantes no século XIX, em função dos processos de independências, né, da América Hispânica e América Portuguesa, a formação histórica do Rio Grande do Sul, certo? Nesta região de fronteira. Então nós temos que pensar que o Rio Grande do Sul, certo? Ele se forma neste espaço fronteiriço que, como eu disse antes, tá? Tem início ali principalmente com a formação das missões, tá? Mas se encontra nisso que nós denominamos como a fronteira platina, tá? O que é a fronteira platina em termos de conceito, tá? Eu vou ler aqui um outro trecho, tá? Essa é a minha obra mais recente, tá? A Fronteira Platina, História e Narrativa da Guerra da Tríplice Aliança, tá? Na obra de Efraim Cardoso, Hace 100 anos, Crônicas de la Guerra, de 1864, 1870, a Guerra do Paraguai, né? A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, onde analiso, né, a produção, enfim, né, a historiografia do Efraim Cardoso, tá? Diplomado, historiador, tá? Político paraguaio do século XX já, mas justamente para entender a guerra, tá, do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, também nesse espaço fronteiriço. Tá? Então, o que exatamente constitui o conceito de fronteira platina? Tá? Então, aqui no primeiro texto nós buscamos compreender um pouco o conceito de fronteira na história, tá? Mas o que seria esse conceito de fronteira platina? Então, essa fronteira platina, onde, né, situa-se inclusive o Rio Grande do Sul. Tá? Esse conceito equivale a um espaço geográfico, certo? Mas, sobretudo, histórico. Assim, na fronteira platina, a historicidade movimenta-se para além da formação homogênea das identidades nacionais e da política. Ou seja, essa fronteira configura-se como um espaço de relação política, cultural e, sobretudo, de prática de alteridade. Para ser bem mais específico, um espaço construído historicamente e coletivo. Nela, estabeleceram-se no instrumentar da história as identidades culturais e as narrativas que, com o passar do tempo, compuseram as circunstâncias econômicas, políticas, nacionais e, principalmente, políticas supranacionais. Ou seja,
né? O Rio Grande do Sul, portanto, posto, né, desenvolvido historicamente nesta fronteira platina, ele vai sofrer a influência do Estado, certo? Do Brasil, tá bom? Isso desde o Império do Brasil, ou seja, o Império do Brasil, a província do Rio Grande do Sul, certo? E mais tarde da República, mas ele também vai sofrer a influência política, econômica, cultural desses vizinhos platinos, principalmente Argentina e Uruguai, por estar, certo, localizado nesta região de fronteira. Um exemplo disso é o próprio comércio, tá, que será estabelecido, certo, e que é comum, ou seja, que é algo contemporâneo, mas que advém desde a formação histórica, né, do Brasil e seus vizinhos, perpassando por essa região, né, este território atual Rio Grande do Sul, entre outros elementos que a gente vai discutir ao longo do nosso componente História do Rio Grande do Sul, certo? Bom, pessoal, o vídeo ele já ficou amplo demais, tá? A minha ideia era não ultrapassar 20 minutos e eu já ultrapassei os 30 minutos aqui. Eu sei que fica muito longo e são muitas informações, tá? Mas basicamente eu realizei aqui algumas leituras, né, de recortes ali do texto, tá? Que vocês têm aí para ser lido, para ser estudado, tá? Então, este vídeo não passa de ser uma leitura comentada, né? Estou comentando o material que vocês têm aí apenas para dar um direcionamento e trazer também, né, outros elementos, outras reflexões para nós entendermos esse conceito, tá? Mas, em síntese, entendermos que a história do Rio Grande do Sul, ela tem relação com a história do Brasil, a história de Portugal, a história do Brasil português, certo? E, obviamente, do Brasil independente, tá? A partir da primeira metade do século XIX, mas também tem relação com a América colonial hispânica, sobretudo em termos de território, tá? Também a partir das missões, né, se estabelece essa origem histórica para o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul continua nesse lugar, certo? Ocupando esse espaço de fronteira, tá? Entre estes estados nacionais, né? Entre estas importantes cidades, esses importantes centros econômicos, culturais, que são, por exemplo, São Paulo, Buenos Aires, ou seja, nós estamos, certo, no centro de uma história muito complexa, tá? Então vamos pensar a história do Rio Grande do Sul a partir disso, a partir dessa análise de conceito de fronteira, de espaço, de geopolítica, para nós pensarmos a história do Rio Grande do Sul a partir disso, a partir desse lugar, dessa região, dessa fronteira platina, certo? Eu espero ter colaborado com a compreensão do texto e no próximo tópico nós vamos estudar um pouco esta formação das missões em território, né, atual território do Rio Grande do Sul, mas um pouco da história das missões como um todo, para a gente começar a entender a origem, certo? A história desse estado mais ao sul do Brasil, tá bom? Um grande abraço a vocês, eu fico à disposição, tá bom? E a qualquer tempo é só vocês escreverem as suas dúvidas lá em nosso fórum de dúvidas. Um grande abraço a todos, boas leituras e bons estudos, pessoal.